que você já sabe sobre a Polinésia Francesa? Não viaje para o Tahiti ou Moreia sem antes assistir esse vídeo, mergulhar na sua cultura e preparar a sua próxima viagem. Somos Marcelo e Luana e vamos contar detalhes de tudo o que vimos e vivemos na nossa aventura na Polinésia Francesa, lugar que escolhemos para a nossa lua de mel. A Polinésia Francesa é uma coletividade ultramarina pertencente à França, no meio do Oceano Pacífico Sul, mas com governo e moeda própria, o franco polinésio. Possui 118 ilhas e atóis, sendo que 67 delas são habitadas com cerca de 280 mil habitantes. O Tahiti é a maior ilha, contando com uma população de 190 mil pessoas, e é uma terra formada por uma atividade vulcânica. Justamente por isso, ela tem um cenário paradisíaco, cercado de recifes de coral, com o interior montanhoso repleto de cachoeiras, grutas e muito verde. O idioma oficial é o francês, mas eles também falam o idioma polinésio. Você não vai voltar do Tahiti sem saber o que significa Yaorana. Foram 5 dias explorando essas ilhas maravilhosas no meio do Oceano Pacífico e voltamos com algumas dicas do que você não pode perder quando estiver em terras tahitianas. A preparação começou bem antes de embarcar. Na hora de viajar, ainda mais quando falamos de viagens internacionais e de um destino tão procurado, é importante checar toda a sua documentação, revisar as formas de pagamento que usará naquele país, escolher um bom seguro e ver as passagens e hospedagens com antecedência. A rota mais rápida para chegar ao Tahiti, saindo do Brasil, é uma escala em Santiago do Chile e Ilha de Páscoa. Mas por conta da pandemia, esse voo não estava disponível na época em que viajamos, além de não ter uma alta frequência de voos. Então optamos pela segunda opção via São Francisco, pela United Airlines, lembrando que pelos Estados Unidos você precisará do seu visto americano. Assim que chegamos em Papeete, a capital tahitiana, fomos super bem recepcionados e já entramos no clima cultural e artístico que o lugar transpira por todos os lados. Não existe aplicativo de transporte na ilha, então tivemos que pegar um táxi no aeroporto até o hotel. Esteja preparado para utilizar dólares ou francos polinésios. Apesar de ser um território francês, o euro não era bem aceito. Ficamos hospedados no famoso hotel Intercontinental Tahiti, o que nos permitiu explorar a natureza nas redondezas. E que natureza! Tem paisagens surreais, animais e águas cristalinas. É até difícil escolher a rota dos lugares que você quer conhecer primeiro. Uma parada obrigatória em todas as nossas viagens são os mercados locais. No coração de Papeete você pode conhecer mais da cultura tahitiana indo em uma das principais atrações, o Marquês Papeete ou um Papeete Market, um grande mercado com muitos alimentos típicos e outras especiarias. Um prato que você não pode deixar de provar é uma espécie de ceviche à base de leite de coco, que é delicioso. Além dos cenários paradisíacos, a Polinésia é conhecida por ser uma grande produtora de baunilha, e no mercado existem diversos produtos à base dela, como cremes para o corpo, shampoos e produtos culinários. Outro produto característico da Polinésia são as famosas pérolas do Pacífico. Existem diversas lojas perto do mercado que vendem essa joia. Nós visitamos a Pearl Artists, loja de Regis Carré, um parisiense que vive na ilha há mais de 20 anos e nos deu uma aula sobre a produção e a classificação das pérolas. Depois de uma manhã, andando pelo centro da cidade, decidimos explorar o verde da região. Existem diversas opções de passeios guiados pelos hotéis, mas como gostamos de ter um pouco mais de liberdade, pegamos o mapa, alugamos uma 4x4 e visitamos o coração da ilha com suas montanhas maravilhosas e cachoeiras belíssimas. A temperatura em agosto beirava os 30 graus e misturado com a alta umidade e as altas montanhas, pegamos chuva no trajeto, mas nada que não nos desanimasse. É legal dar uma olhada nos principais períodos de chuva dos locais que você quer visitar. A depender do nível de chuva, pode realmente atrapalhar o seu passeio.
o sol abriu e aproveitamos para mergulhar e ver toda a vida submarina que existe nessa parte do mundo. E sendo o mar a principal atração, uma dica é levar os seus equipamentos de mergulho, como os pés de pato e a máscara de snorkel para não ter que alugar. O hotel disponibiliza caiaque para todos os hóspedes, sem custo, 1 hora por dia. Então remamos até os corais, onde as ondas quebravam, e no momento que estávamos chegando, vimos a barbatana de um tubarão à nossa frente. Estar no meio de tanta vida marinha e fazer parte daquele habitat é mesmo uma experiência incrível. No fim do dia só queríamos descansar. Aproveitamos a piscina e o lagonário, uma espécie de piscina natural do próprio hotel, com peixes e corais. Ainda tivemos tempo para uma sessão de massagem tahitiana, que foi com certeza a melhor massagem que já fizemos até hoje. Mais um dia na Polinésia Francesa e depois de um dos melhores cafés da manhã que já tomamos, junto com um show de dança polinésio, alugamos um carro com a Blue Pacific Ranch com a ajuda do concierge do hotel. A proprietária da locadora levou o carro até o hotel e ela foi super simpática e prestativa. Aliás, todos no Tahiti são extremamente receptivos e generosos, faz parte da cultura deles. Nesse dia decidimos dar a volta à ilha. Na verdade, a ilha de Tahiti são praticamente 2 círculos grudados. Um maior, Tahiti Nui, e outro menor, Tahiti Iti. Para aproveitar o máximo do dia, compramos comida para ir comendo no carro mesmo e logo fomos até Teahupo, uma vila na costa sudeste conhecida por suas ondas enormes. Foi lá que o brasileiro Miguel Pupo ganhou a etapa do Mundial de Surf no dia em que chegamos no Tahiti. Por muito pouco não podemos ver essa conquista ao vivo. Um guia local nos levou de barco até as famosas ondas, mas nesses dias elas estavam bem pequenas e ficamos apenas assistindo os surfistas locais. Seguindo o mapa, passamos por cavernas, grutas, cachoeiras e um ponto turístico chamado Arahoho Bow Point, um buraco no meio das pedras que, quando a maré está alta, joga um jato bem forte para cima. Passamos também pelo Point Venus, uma praia de areia escura quase preta, a cerca de 8 km da capital. Uma praia bem diferente do que estamos acostumados a ver aqui no Brasil. Após um dia cheio, voltamos para o hotel e fomos dormir cedo. Às 4 horas da manhã, nosso despertador tocou e nos preparamos para conhecer outra ilha da Polinésia, Moreia, que fica bem em frente à ilha do Tahiti, cerca de 17 quilômetros, e é conhecida como a Ilha Irmã, famosa por suas áreas para mergulho. Moreia quer dizer lagarto dourado, e uma lenda antiga conta que um lagarto gigante partiu com a cauda as 2 baías da ilha, o Punohu e Paopao. Para chegar em Moreia, existem 2 opções principais. Ou você vai de avião, onde existem voos regulares de aproximadamente 20 minutos de duração, ou faz uma travessia com um ferry boat, com diversos horários de saída, sendo o último deles às 17 horas. Nós escolhemos a segunda opção e fomos de táxi até o porto, no centro da cidade. A viagem de ferry leva aproximadamente 40 minutos e você viaja num catamarã enorme e super confortável, que leva centenas de pessoas, além de automóveis. Em Moreia, alugamos uma scooter e dirigimos até o meio da ilha, onde encontramos o pessoal da Moreia Ocean Adventures, para fazer um mergulho. Nosso passeio foi guiado pelo biólogo Vincent Labrune, que foi explicando curiosidades sobre as espécies de animais que vivem naquelas redondezas. Mergulhamos na lagoa com arraias e tubarões e depois fomos ao mar aberto, onde encontramos mais tubarões. Além disso, vimos também espécies de peixes, golfinhos, tartarugas marinhas e vários outros. A natureza é imprevisível, então sabíamos que alguns animais poderiam não aparecer. Infelizmente, não conseguimos nadar com as baleias.
E aqui, agora, vai uma dica muito importante. Levem toalha ou roupão. Depois que subimos no barco, molhado e com vento, ficou bem frio. O restante dos dias aproveitamos o nosso resort maravilhoso para relaxar, conhecer mais a culinária, a cultura e, claro, mergulhar nas águas do Oceano Pacífico. Finalizamos nosso passeio no Tahiti totalmente encantados com tudo que vimos e aprendemos sobre a cultura local. Vocês sabiam que a flor de tiare é o símbolo nacional da Polinésia? Ela simboliza o romantismo e o amor e é muito utilizada em produtos cosméticos pelo seu perfume marcante. A palavra tatu, que se escreve tatau, teve origem nas Ilhas Polinésias e elas retratam a história dos personagens tahitianos. Fica a dica para quem é apaixonado por tatuagem. Os desenhos e os traços lá são perfeitos. Nos despedimos do Tahiti com a certeza de que acertamos o nosso destino de lua de mel. E olha, a expectativa era grande demais para o próximo destino. Paraíso chamado Bora Bora, conhecido como a Pérola do Pacífico. Gostaram de participar com a gente dessa viagem pelo território tahitiano? Curtam, compartilhem esse vídeo e programem a viagem de vocês para esse destino incrível. Até a próxima! Maururu!